Você sabia que os moçambicanos pensam que no Brasil só existem pessoas de raça branca? Hoje eu vou falar de um assunto que parece ser bastante polêmico. E aproveito te dizer que este assunto já foi comentado em vários canais. E eu estou trazendo o mesmo assunto aqui no meu canal. Mas, Augusto, o que há de diferente neste assunto que você quer abordar? O que há de novo que você decidiu trazer para o seu público? É o seguinte, muita gente tem abordado este assunto de como que é visto um brasileiro aqui em Moçambique. A maneira que este assunto é abordado não tem sido claro para muita gente. Por essa razão, eu vim aqui poder te explicar com detalhe como que é visto, na verdade, o povo brasileiro aqui nesse país Moçambique, que se localiza na África. Para você que não me conhece, o meu nome é Augusto Mafauice. Falo a partir de Moçambique, na África. No vídeo de hoje, eu vou falar de 4 pontos, ou seja, 4 formas em que os moçambicanos veem e pensam sobre os brasileiros. Eu peço para você prestar bastante atenção, porque estou aqui, na verdade, para poder te explicar de uma forma clara. Você é livre de opinar escrevendo o seu comentário sobre o que você acha desta forma de pensar dos moçambicanos. Você não é limitado. Podes comentar do jeito que queres, mas não se esqueça, o respeito também é bastante importante. Inclusive, este conteúdo que estou a trazer é simplesmente informativo. Então, não leve tão, assim, digo, a sério ou colocar na sua mente sobre esses assuntos polêmicos, na verdade. Então, primeiramente, bem-vindo ao meu canal. O primeiro ponto é, aqui em Moçambique, em especial, existe muita gente que quando ouve falar de um brasileiro, de uma brasileira, pensam que é rico. É isso aí. No meu país, muita gente pensa que quando você fala com um brasileiro, quando um brasileiro vem aqui, ele já é rico. Ou seja, todos no Brasil são ricos. Mas, Augusto, outros também falaram isso. Calma aí, eu quero te explicar. Antigamente, isso até nas grandes cidades, pessoas quando comentavam qualquer coisa sobre brasileiros, aí já aparecia a mente de que o brasileiro é um homem rico, é alguém com muito e muito dinheiro. Mas este mistério começou a mudar ao longo do tempo. E agora existem pessoas que ainda têm o mesmo pensamento de que todo brasileiro é rico. E nós sabemos muito bem que não. As diferenças culturais, por exemplo. Oh, calma aí, eu sei que vou chegar lá, nesse ponto. Mas, por enquanto, quero te dizer que em Moçambique, os que pensam que os brasileiros são ricos não são pessoas que vivem nas capitais provinciais, capitais dos estados, nas cidades. São aquelas pessoas que vivem na roça, no mato, aquelas pessoas que ainda têm culturas rudimentares, aquelas pessoas que ainda utilizam tradições africanas, aquelas pessoas que ainda usam o fogo para poder enviar uma mensagem, para poder informar as outras comunidades, por exemplo, que houve uma infelicidade. Eles acabam acendendo uma fogueira e aquela fogueira, através do fumo que vai lá subindo para cima, estarão aí enviando mensagem para outras pessoas de outros bairros ou comunidades, informando que aqui, ou seja, naquela área, houve uma infelicidade. E existe também um outro ponto de enviar mensagem, que é através de batuques. Quando começam a bater batuques, existem várias formas de bater batuque. E essa forma de bater também transmite uma mensagem, dizendo que não, no lugar X houve uma infelicidade. Cada tipo de som de batuque tem sua devida mensagem. Pode ser simplesmente uma informação de que daqui a dias existe uma reunião, houve uma infelicidade e outros. Então, nesses tipos de comunidades, quando você vai lá, você pergunta o que você acha de um brasileiro, a pessoa já te diz que todo brasileiro é rico. Não é qualquer um, mas as pessoas que vivem naquelas comunidades mais fechadas, aquelas pessoas que ainda não sabem muito sobre a vida da cidade.
Um outro ponto que eu acho também ser muito polêmico é, na verdade, aqui no meu país, em especial Moçambique, quando ouvem falar de brasileiros, a mente que passa nas pessoas é de que todo brasileiro vive num prédio, todo brasileiro vive num arranha-céu, todo brasileiro tem aquela vida boa. É isso, calma aí que eu vou te explicar de uma forma simples e detalhada. Talvez você tenha ouvido esse historial, ouviu num outro canal, mas eu tenho certeza que não te explicaram como deveria ser. Este assunto é abordado desde há muito tempo, mas eu estou a trazer a versão atualizada, a versão que te dá todos os detalhes. Por isso, preste atenção. É o seguinte, aqui no meu país é muito comum as pessoas verem um brasileiro e darem corrida por trás, correr, seguir, como se na verdade quisessem de sequestrar, mas na verdade é questão de carinho. Muita novidade para este tipo de povo, muita novidade para o meu povo, principalmente quando o brasileiro é da raça branca. As pessoas ficam tipo, nossa, esse aqui é um branco. Está vendo? Né? Então, esse aqui tem dinheiro. Então, a tendência é seguir essa pessoa. E quando seguem, a ideia que aparece é de que ele vive num prédio, num arranha-céu, ou a vida dele é simplesmente aquela vida boa. Calma aí, eu sei que ainda não toquei no ponto essencial. O que faz com que essas pessoas pensem o tanto assim? É o seguinte, quando os brasileiros saem do Brasil, por exemplo, para cá em Moçambique, eles acabam hospedando em hotéis. E, na verdade, esses hotéis aqui, na sua maioria, são prédios. Lá vive-se uma vida boa, tem piscina e tem tudo isso. Então, a mentalidade das pessoas que aqui moram é naquele tipo, se ele hospedou no hotel é porque ele vive também num prédio lá no Brasil. Vive numa casa tão gigante, assim posso dizer. Então, as pessoas aqui não têm aquele costume de acreditar que um brasileiro também leva uma vida humilde, como muitas famílias aqui levam. E eu quero vos explicar ainda. Antigamente, mesmo na cidade onde eu cresci, que é a cidade de Chimoio, existiam lá pessoas, inclusive eu, que quando víamos lá um branco, alguém da raça branca, não sabemos se era brasileiro, americano ou tal, a gente dava corrida, a gente seguia atrás em grupo de amigos, né? E aquelas pessoas sentiam medo. Tipo, por que tantas crianças nos seguem, tá vendo? Então, este pensamento nos levava nós a pensar tanta coisa errada desse jeito. Mas agora que estamos no ano de 2025, todo brasileiro, todo branco, alguém da raça branca, pode caminhar onde quiser e ninguém vai lhe seguir. Mas não é onde quiser, porque existem ainda aquelas comunidades mais humildes, aquelas comunidades que nunca viram alguém da raça branca. Simplesmente estão acostumados de ver alguém que é da raça negra, a raça preta. Então, essas pessoas, quando vê alguém da raça branca passar, continua seguindo e com aquela mentalidade de que vive lá no alto, lá no prédio. Por quê? Porque o pensamento do meu povo, este que ainda vive nessas comunidades, é de que todo branco vive lá em cima. E há quem acredita que os brancos são as pessoas mais próximas de Deus, as pessoas que, quando fazem um pedido a Deus, são respondidos com precisão, tipo, tão rápido. São pessoas mais conectadas com Deus. E isso é simplesmente o pensamento que passa na mente de muitos irmãos. Mas eu estou explicando que isso já não acontece quase a 0% nas cidades, mas sim, agora acontece na roça ou no campo. Um outro ponto muito importante relacionado a brasileiros. Como é que um brasileiro é visto aqui em Moçambique? Este é o terceiro ponto. Vou falar aqui da raça preta ou raça negra, a nossa raça. É o seguinte, se eu expliquei que há várias coisas que acontecem na roça, essa parte já acontece também nas grandes cidades. Existem muitas pessoas nas cidades maiores que acreditam que todo aquele brasileiro que é negro, porque existem também pessoas que têm noção de que o brasileiro também pode ser negro, ou existem negros no Brasil.
Só que um ponto que muita gente ainda está assim em dúvida é de que no Brasil todo aquele que é negro é capoeirista. Então não acreditam, a sua maioria, que no Brasil existam pessoas da raça branca que são capoeiristas. Aqueles que andam a dar pinos, aqueles que saltam, aqueles que gingam, aqueles que... Epa, não sei como vou explicar, mas só sei que quando trata-se de capoeira aqui em Moçambique, tchu, 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 capoeira Massaú. Eu sei que você entende melhor sobre isso. Então, quando as pessoas têm essa mentalidade sobre a capoeira, lá aparece a mente de que quem pratica isso é simplesmente aquele que é da raça preta, aquele que é negro e não branco. Isso está na mente de muitos. E eu acredito que até nas grandes cidades muita gente ainda tem esse pensamento. E eu, por exemplo, deixei de ter este pensamento quando assisti um filme em que vi também lá brancos gingando. E eu no Instagram também sigo um capoeirista que é um motorista de ônibus, né, que anda com ônibus no Brasil. É branco, um gigante, e ele fica aí sempre dando, gingando, fazendo o quê? Se lançando um pouco. Então, esses atos aí de capoeira, acabei vendo e agora já acredito, também eu já tenho noção de que até brancos podem ser capoeiristas, ou também são capoeiristas, não só negros. E esse ponto da questão de negros serem capoeiristas, muitos acreditam que no Brasil, esses negros, ou seja, brancos e negros, estão separados, onde os brancos vivem nesses prédios na qual eu me referi no princípio e os negros vivem nas favelas, os bairros mais humildes. Estão a ver? Então esse é o pensamento que passa por muitos. Eu gostaria que você pudesse deixar aqui nos comentários, será que no Brasil mesmo existe tanta gente que pratica essa modalidade de capoeira sendo brancos? Um outro pensamento que eu vim também aqui para poder desmistificar esse mistério e eliminar por completo, né? Por isso eu peço também para você que está vendo este vídeo, poder compartilhar este vídeo tanto com meus irmãos moçambicanos, assim como com outros irmãos brasileiros, para poderem estar informados sobre o que acontece aqui no meu país. Inclusive, vou falar sobre um ponto que quase você nunca ouviu. É isso aí. Muitos irmãos aqui em Moçambique acreditam que todo brasileiro já montou um cavalo ou tem um cavalo em casa. E todo brasileiro tem uma fazenda. Esse é o pensamento que passa muito nos nossos pensamentos. Mas por que este pensamento, Augusto? Devido às novelas mexicanas. Quando a gente assiste novelas mexicanas, pessoas na fazenda, tal, toda hora montando cavalos, as pessoas também, quando você pergunta sobre o Brasil, sobre o brasileiro, eles acabam dizendo que o brasileiro também tem cavalo, que o brasileiro também leva aquela vida das novelas mexicanas. O que eu acredito que não é possível, não é verdade. Pelo menos eu acredito assim. O que me faz acreditar que os brasileiros não andam tão de cavalo todos, ou todos não têm cavalos, é a intimidade ou a conversa que eu tenho tido com alguns irmãos lá do Brasil. Algo que tem me aberto muita visão. E eu gostaria de compartilhar isso com meus irmãos e eu sabendo que não consigo transmitir essa mensagem por completo para todos. Por essa razão faço vídeos como esses para que vocês também possam compartilhar, para que essa mensagem chegue para maior número de pessoas e que a gente saiba que esse mistério não existe. Muitos irmãos, que não digo todos, porque existe tanta gente também como eu que já estou informado, que sabem que no Brasil não são todos que têm cavalo, não são todos que têm fazenda. Então, eu venho através deste meio e dizer que muitos irmãos pensam que todos os brasileiros têm fazenda, todos os brasileiros têm cavalos. E algo que eu acho também ser impossível, gente. Então, por favor, comentem aqui, gente, se é verdade mesmo que cada brasileiro tem seu cavalo. Cada brasileiro tem uma fazenda. É verdade isso? Então, por favor, deixem aqui nos comentários. Para você que sabe que não, os brasileiros na verdade não têm ou têm, também vais deixar sua opinião ou de uma das coisas que você viu no decorrer deste vídeo.
Mas aproveito informar que este era o vídeo que eu tinha preparado para vocês. E um forte abraço, um beijo e tchau.